Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a arquitetura de von Neumann. Essa arquitetura foi concebida em torno de 1946 por John von Neumann para um projeto de computador de programa armazenado conhecido como EDVAC. Esse computador faz parte dos computadores de primeira geração e revolucionou a computação, influenciando os projetos de computadores até hoje. Mas afinal, por que essa arquitetura foi criada? Porque surgiu a necessidade de desenvolvimento de uma máquina de propósito geral que executasse diversos programas. É importante entender que, até esse momento, os computadores, que eram as calculadoras da época, eram desenvolvidos especificamente para realizar operações matemáticas e entregar os resultados. Para isso, os projetos de desenvolvimento de um computador envolviam componentes mecânicos e eletromecânicos que visavam permitir que essas operações matemáticas, tais como adição, subtração, multiplicação e divisão, pudessem ser efetuadas. Nesse slide, eu trouxe uma foto do EDVAC e seu idealizador juntos, pai e filho, só para você comparar o que era um computador e o que ele é hoje. Então, até pouco tempo atrás, não era possível utilizar uma calculadora para outras aplicações, como armazenamento de texto, pois ela não era projetada para isso, ao contrário de um computador pessoal ou smartphone, como o que você está utilizando para assistir a esse vídeo. Porém, com os diversos avanços em tecnologia e a agregação de funcionalidades para aumento da competitividade dos produtos lançados no mercado, hoje em dia já existem muitas calculadoras que armazenam textos. Só para situar você que está assistindo esse vídeo e não tem conhecimento sobre projetos de computação, para desenvolver um projeto de um dispositivo como um computador, que é um sistema bem complexo que envolve uma série de componentes de circuitos, trabalha-se com níveis de abstração. Cada nível de abstração possui metodologias e ferramentas específicas, que partem de diferentes tipos de representações para o desenvolvimento do computador como você conhece. É possível utilizar basicamente três tipos de representação: a comportamental, a estrutural e a física. Na forma comportamental, preocupa-se com a funcionalidade. Na estrutural, a preocupação é com quais serão os componentes que irão compor o circuito. E na forma física, a preocupação é de que forma o circuito será implementado. Cada um desses tipos de implementação possui níveis de abstração diferentes, e esses níveis de abstração são decididos com base na sua granularidade, que é a extensão a qual um sistema é dividido em partes pequenas, onde na medida em que a granularidade diminui, o nível de detalhes desse sistema aumenta. Von Neumann partiu de um nível de abstração muito baixo, com uma grande quantidade de componentes mecânicos e eletromecânicos. Com a evolução dos computadores, as primeiras modelagens de sistemas começaram a acontecer, sendo feitas a nível de transistor. Depois foram feitas aglutinações, que fizeram com que os transistores se transformassem em portas lógicas, passando a operar em nível lógico. E assim o nível dos sistemas foi subindo, a fim de simplificar os projetos. Von Neumann separa claramente o conceito de arquitetura lógica de um computador da sua implementação física. Desse modo, o seu trabalho, que contribuiu muito na representação comportamental e estrutural de um computador, não se limitou a um tipo específico de tecnologia para implementação, como circuitos mecânicos e eletromecânicos disponíveis na sua época. Por isso, atualmente ainda é possível utilizar circuitos modernos para se obter um computador com essa arquitetura. Retomando a ideia da arquitetura, o projeto de programa armazenado foi criado então com o objetivo de criar um computador que utilizasse códigos binários e pudesse executar diversos programas, que seriam armazenados na sua memória. Na época, essa ideia era revolucionária, pois permitiu que fossem criados dispositivos capazes de serem programados. Desse modo, tornou-se possível que máquinas possuíssem uma funcionalidade em um dia e em outro outra funcionalidade. Von Neumann descreveu a organização geral e o funcionamento de um computador utilizando termos da teoria das redes neurais e das operações fundamentais da linguagem de um programa. E como resultado, a compreensão do equipamento se aproximou de forma análoga ao cérebro humano. Essa arquitetura trouxe muita flexibilidade em projetos, pois fez com que fosse possível utilizar o mesmo hardware para fins diferentes, sendo necessário apenas mudar o programa, ou como conhecemos nos computadores atualmente, o software. Na arquitetura de von Neumann, tanto os dados de entrada e saída, quanto as instruções que devem ser realizadas pelo software,
ficam no mesmo espaço digital, que é a memória. Então, um programa é criado, vai para a memória nessa arquitetura, juntamente com os dados que precisam ser processados, e a arquitetura de von Neumann irá realizar o trabalho de coletar essas instruções e esses dados, realizar algum processamento e entregar a informação de saída, ou seja, o resultado da operação. Aqui é possível ver uma ilustração onde são indicados os componentes da arquitetura de von Neumann. Nela estão presentes a memória principal, a unidade lógica aritmética, a unidade de controle de programa e o equipamento de entrada e saída. A memória principal pode ser comparada à nossa conhecida memória RAM, sendo responsável por armazenar dados e instruções de programas. A unidade de controle de programa é responsável pela comunicação com a memória e a troca de informações sobre a execução do processo. Ela permite que um programa abra um arquivo, leia os dados do arquivo e, após lido, feche esse arquivo. A unidade lógica aritmética é responsável por pegar a instrução e os dados, que vêm tanto da unidade de controle quanto da memória, para executar alguma instrução, seja uma operação lógica ou aritmética. Após isso, ela pode devolver esses dados ou para a memória principal ou para um equipamento de entrada e saída, como por exemplo um monitor. É importante destacar que a unidade lógica aritmética e a unidade de controle de programa juntos formam a unidade central de processamento, que conhecemos como processador, ou CPU. Ainda vale a pena dizer que cada um desses componentes pode ser estudado separadamente, de forma mais detalhada, pois eles possuem subcomponentes que permitem que eles realizem as suas funções. Na arquitetura de von Neumann, é imprescindível haver uma unidade de processamento, sendo um componente da arquitetura que irá receber os dados e instruções e irá realizar os cálculos matemáticos e operações lógicas, como IR, OR e NOT, conforme visto na álgebra booleana, para dar um resultado de acordo com a determinada entrada. Então, supondo que você queira realizar uma operação matemática, como a adição, o que acontece é que a unidade de controle de programa vai para a memória, busca a instrução e os dados para fazer essa operação, como por exemplo 1 mais 2, passa essa informação para a unidade lógica e aritmética, a unidade lógica e aritmética processa esses dados, fazendo a conta 1 mais 2, entregando o resultado 3, e após isso ela possui duas opções, ou armazena esse dado na memória para utilizá-lo no futuro, ou envia para um equipamento de entrada e saída, como um monitor, para exibi-lo por meio de uma tela. Seguindo essa mesma lógica, também é possível pegar um dado por meio de uma entrada, enviá-lo para a unidade lógica e aritmética, que vai repassá-lo para a unidade de controle de programa, ou direto para a memória, para realizar alguma operação. Na arquitetura de von Neumann, existe um ciclo de busca e execução, onde a unidade de controle de programa e a unidade lógica e aritmética irão realizar as suas tarefas. Esse ciclo é dividido em busca, decodificação e execução. Na busca, a unidade de controle vai para a memória, busca informações e depois entrega essas informações para a área de decodificação. Para a decodificação, instruções são decodificadas, ou seja, são obtidos valores binários que irão permitir que alguma função seja habilitada no processador. Em seguida, a unidade lógica e aritmética será acionada, permitindo que seja executada uma instrução e, em seguida, seja realizado um novo ciclo de busca ou que o processo seja finalizado, caso não haja mais instruções para executar. Nas arquiteturas mais modernas, há uma etapa de interrupção nesse ciclo, pois há alguns computadores que precisam ser parados e ter seus processos reiniciados em situações específicas, como no caso de equipamentos industriais, onde, durante a sua operação, na ocorrência de falhas, erros ou no acionamento de um botão de emergência, é necessário que o computador ou controlador lógico programável industrial retorne ao início do programa. Para encerrar, irei falar sobre o gargalo de von Neumann, que é um problema encontrado na troca de dados entre a CPU e a memória existente na arquitetura de von Neumann. Esse problema reside no fato de a unidade lógica aritmética e a unidade de controle de programa serem extremamente rápidas para processar informações, enquanto que a busca de informações na memória é lenta. Isso se deve à existência de um gargalo no uso do barramento para acesso à memória. Um dos motivos desse gargalo é a distância física entre a CPU e a memória,
que faz com que essas unidades esperem uma resposta ou permissão da memória para a leitura ou gravação de dados. Apesar de hoje em dia existirem diversas outras arquiteturas, esse problema ainda é enfrentado nos projetos de computadores. Por isso, se diz que o acesso à memória é muito lento em comparação com o processamento, e se busca diminuir o tempo de acesso à memória através de diversas estratégias, como o uso de uma memória cache. O vídeo de hoje foi isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Deixem sugestões nos comentários e até a próxima. Valeu!